Olá, espero que você esteja bem, esteja saudável, vacinado, com as esperanças sempre renovadas. Eu tomei a decisão de gravar este vídeo baseado um pouco naquilo que foi a experiência do nosso congresso, de algumas apresentações, e quero então desde já dizer que são apenas sugestões, dicas, partilha de experiência de quem também apanhou bastante aí com o PowerPoint neste tempo de pandemia, buscando fazer lives e aulas com videoconferências de uma maneira mais atraente e que fosse menos monótona. Então, torno a dizer, com esta apresentação não quero criticar ninguém, apenas partilhar algumas experiências pessoais. Pois bem, quero falar disso aqui, ó. PowerPoint e Bíblia, dicas para aulas e lives atraentes, que sejam menos complicadas e mais que mantenham a plateia mais focada e atenta. Então quero falar de 3 cuidados e 3 dicas. Quais são os 3 cuidados? Primeiro cuidado, o tamanho da fonte. Segundo cuidado, o texto do slide. Terceiro cuidado, o princípio 10 por 10. Depois, as 3 dicas. Primeira dica, as animações. Segunda dica, o zoom entre slides. Terceira dica, transformações. Tudo isso aqui já é nativo do PowerPoint. Não precisa instalar nada, não precisa usar nenhum outro programa. Só o PowerPoint já é o suficiente para isso. Então vamos ver. Primeiro cuidado, o tamanho da fonte. Leve em consideração a plateia. Se for uma plateia muito grande ou que tem muita gente, quem senta lá no fundo corre o risco de não enxergar o que você está projetando na tela. Então, se for muita gente ou se a plateia for muito profunda, prefira a fonte 36, que é a que eu estou usando aqui. Porque às vezes no teu slide, na tua tela de computador, parece bem facinho de ler, mas quando a pessoa está a 10, 15, às vezes 20 metros de distância, pode não enxergar. Por uma razão ou por outra, pode usar o 32 ou o intermediário entre 32 e 36. Mas eu recomendo sempre o 36. 32 só se o auditório for bem pequeno. Mas lembre-se de usar também o negrito e as cores variadas. Você pode dar destaque com o negrito e com outras cores. E aí então, legal, vai ficar bacana a tua apresentação. Todo mundo vai conseguir ler sem precisar esfregar os olhos. Segundo cuidado, o texto no slide. Precisa ou é recomendável colocar o texto completo? Como diria o profeta mais famoso na internet hoje, não coloque o texto completo. Apenas o que é indispensável. Ou seja, se for um trecho da Bíblia, um versículo ou outro que você está querendo fazer uma análise, ok. Se você vai citar um autor, mas sempre respeitando aquele princípio anterior, 36, não coloque texto completo. E as ideias que você quer defender, as tuas próprias ideias, as tuas próprias considerações, o teu próprio conteúdo, só tópicos, como eu estou fazendo agora. Porque se você escreve tudo, alguém está desnecessário. Ou você é desnecessário, simplesmente projeta ali o texto e pede para a plateia ler, ou o texto é desnecessário. Porque se você ficar falando, o pessoal vai dizer assim, não, fica quieto porque eu quero ler o texto. Então, somente tópicos, aquilo que for essencial. E você vai completando as ideias com a fala. Pois bem, se você coloca texto demais, não fica uma apresentação legal. Terceiro cuidado, resultado da soma do cuidado 1, o tamanho 36, e o cuidado 2, somente os tópicos. Terceiro cuidado, princípio 10 por 10, ou seja, 10 linhas, 10 palavras por frase.
Ou seja, evite quebrar a frase. Aí então, se necessário, se diminui um pouquinho o tamanho da fonte, mas o tanto quanto possível, cada linha uma frase completa. É o que aliás, repare que é o que eu estou usando aqui nesta apresentação. Tamanho 36, somente os tópicos e tanto quanto possível o princípio 10×10. Leve em consideração o seguinte: se em vez de fazer um slide só com aquilo que você quer falar, você fizer 10 ou 15, responda essa pergunta: quanto dinheiro você gastou a mais? Nada. Não faz diferença nenhuma colocar num slide só, coloque em 10 ou coloque em 15 e deixe mais agradável para quem vai ler que vai acompanhar a tua apresentação com os slides. Tenho certeza que vai ser bem melhor e o povo vai gostar. Esses foram os 3 cuidados. E as dicas? Então, primeira dica, animações. Bom, alguma coisa você já sabe, que há várias animações possíveis para as linhas aí no PowerPoint. Veja, sempre, em vez de colocar tudo aparecendo numa vez só, coloque linha por linha para que a pessoa preste atenção em você e não no que você vai falar daqui a 10 minutos. Né? E recorde que não só linha por linha, mas que também há vários tipos de efeitos para essa linha aparecer. Outra coisa importante, caixas de textos. Você pode reservar uma ideia numa caixa de texto que aparece e depois que você falou aquilo, se não for mais necessário, esta caixa de texto desaparece também com vários efeitos. Outro recurso interessante que dá para usar no PowerPoint são as tabelas, que eu posso, por exemplo, apresentar uma tabela não só inteira, mas fracionar esta tabela desta maneira aqui, assim, aparecendo linha por linha, quando eu quero fazer comparações, por exemplo, ou posso ainda usar esse recurso. Olha que legal que vai acontecer agora. Uma caixa, depois outra caixa, outra coluna e depois outra coluna. Tudo isso dá para fazer com o PowerPoint, sem instalar nada. Além disso, eu posso também usar setas e rabiscos, como por exemplo, esta aqui ou assim, ó, para chamar mais a atenção para a minha apresentação. E fazendo assim, com certeza a plateia vai ficar atenta naquilo que você está falando. A dica número 2 é um recurso interessante que tem no PowerPoint, que é o chamado zoom de slides, né? Porque dá para alternar com esse recurso a atenção no conjunto e nas partes. E quebra também aquela linearidade, aquela coisa reta do PowerPoint que normalmente a gente faz. Ela possibilita novos efeitos de entrada, de ênfase e de saída daquilo que eu estou falando. É bom para mapas, para fotos, para linhas do tempo. Vou dar um exemplo aqui de linha do tempo e também tabelas. Olha essa linha do tempo aqui, ó. Olha o exemplo que eu estou dando. Ó. Eu tenho aqui uma linha do tempo, finzinho do período do Antigo Testamento e depois o período romano. Além de apresentar assim, mas está longe, você falou que não era para colocar coisa muito pequena. Mas olha esse recurso aqui, ó. Eu posso dar o zoom aqui, posso colocar assim, seguir com a minha apresentação, mostrar ainda o último período e depois voltar para o conjunto. Veja, tudo isso aqui chama-se zoom, é um recurso que tem lá no PowerPoint. E com certeza a plateia vai gostar também. Seus alunos vão achar sensacional. Outra coisa, transformações é um recurso que está nas versões mais recentes do PowerPoint, que também ajuda a alternar o conjunto e as partes. Olha que coisa legal, é muito bom, muito interessante para mapas. Veja, por exemplo, aqui eu tenho um mapa. Mostro o mapa, mas eu quero dar ênfase para uma região. Ele me permite fazer isso. Mas também a outra região, qual que é a distância? Dá para mostrar aqui. E também seguindo lá. Sempre recurso nativo do PowerPoint.
eu volto e aqui que eu mostro o mapa completo, eu posso ainda acrescentar aquele outro recurso que eu já tinha mostrado antes, da linha de rabisco. Olha, o percurso que alguém faz no mapa, como por exemplo a última viagem de Paulo para Roma, por exemplo. Né? E isto, ó, legal, também bastante prático. Além de mapas, eu posso usar isso para fotos, para dar destaque numa foto, em tabelas e também quando eu quero mostrar a página completa de um livro. Como, por exemplo, eu vou mostrar aqui a página da edição crítica maior. O mesmo recurso. Olha o que eu posso fazer. Ó, eu mostrei aqui a página completa. Depois quero mostrar um detalhe da página, corro para outro detalhe, para todo mundo ver pedaço por pedaço. No caso aqui, as várias partes do aparato crítico da Editio Critica Maior. Bom, os recursos que eu usei nesta apresentação, todos já são nativos do PowerPoint, não precisa acrescentar, instalar nada. Segunda coisa importante, variam conforme a versão. Alguns vão ter esses recursos já instalados, outras não. Mas o problema é o seguinte, você precisa gastar um tempo para aprender a fazer, para montar, para testar, para melhorar, corrigir, para testar e testar de novo. Então, escrever é facinho, fazer estes recursos aí funcionarem leva mais tempo. Por outro lado, há também algumas considerações que eu quero fazer aqui no final. Estas são dicas e sugestões. Cada um tem seu próprio estilo de apresentação. Eu prefiro esta apresentação minimalista, sem muito floreado, sem muitos detalhes, sem enfeite, sem a textura de fundo. Apenas uma cor suave para quebrar o branco e, obviamente, aqueles recursos que eu tinha falado. Há outros recursos no PowerPoint, como temas de apresentação, estilos de letra, forma, animação, etc. E também um recurso de gravação direta. Você pode gravar diretamente no PowerPoint, pode localizar a câmera numa janelinha. Nas versões mais recentes, permite até você escolher qual o formato da janelinha que vai aparecer o teu rosto lá. Gaste tempo brincando com o PowerPoint para que as apresentações sejam mais didáticas, que as aulas sejam mais dinâmicas, cativantes e atraentes. Espero ter ajudado e obrigado, seja feliz. Não faça o PowerPoint um sonífero, uma ótima ocasião para o povo dormir enquanto você está apresentando. Abraço.